Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês, na chácara. Quero falar sobre o assunto do Daniel Mastral. Daniel Mastral. Então, vemos aí muita postagem, né? O qual está desenrolando aí pelos canais de redes sociais, ok? E eu quero falar sobre o lado oculto de Daniel Mastral, o filho do inferno. Quando ele diz no livro dele, o filho do fogo, é o filho do inferno. E interessante dentro desse contexto da vida dele, eu entendo que, na verdade, nunca houve uma conversão verdadeira. E observe você, nesses vídeos que eu vou deixar para vocês, nesses cortes aqui, do Vini. O Vini lá, esse satanista que aí está, ele fala muito, ele tem falado agora no final da vida do caso do Daniel Mastral, o satanista Vanilla, ele começou a falar algumas coisas estando do lado dizendo que eram amigos, tomavam café junto, iam fazer, né, vídeos no TikTok, tava tudo certo, tudo programado. Irmãos, eu achei muito estranho isso. Um grande amigo. E ó, eu comi hoje o melhor croque madame que eu já comi na minha vida. Tô aqui com ele, ó. Olá pessoal, gente, o Victor Vanilla é um grande amigo, me surpreendeu e nós cremos no mesmo Deus, nós somos irmãos, não tem divisão entre a gente, nós temos que promover a unidade, não a divisão. Porque, como que pode, no caso de Daniel Mastral, se dizer um pastor, está aliado a um satanista? E eles eram melhores amigos íntimos. É muito estranho. E o que eu digo para você que eu creio assim que Daniel Mastral nunca foi um convertido, nunca houve libertação. Pelo sentido de intermédio da sua história, de glamourizar a sua história dizendo filho do fogo, filho do inferno, e com isso ele ganhou muito dinheiro. Ganhou dinheiro embaixo de maldição, ou sob maldição. Então ele usou a história sob maldição e com isso escreveu livros e com isso colocou na mídia e vendeu. Segundo estão falando, até milhões de livros, ou 1 milhão de livros, uma coisa assim. Não sei bem a fonte, mas são milhares de livros que foram vendidos com esse título, Filho do Fogo ou Filho do Inferno. Ele nunca deixou o seu passado para trás. A Bíblia diz que quando nós se convertemos, nós aceitamos o convite de Jesus, Ele nos chama, nós aceitamos o convite dEle, e nós então se batizamos, se tornamos nova criatura. Nova criatura é aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, mas não foi o caso de Daniel Mastral. Daniel Mastral, ele ficou usando, né, a sua história no nome de Cristo para levar e com isso granjear. Infelizmente essa é a realidade. E na verdade nunca houve a libertação. Aí você observa o Vic Vanilla aí, que é o satanista, o luciferiano, ele diz, tem uma parte que ele fala aí no vídeo aí no Inteligência Limitada, ele fala sobre Daniel, quem era Daniel, o que fazia Daniel. Veja o vídeo aí, depois você tira suas conclusões. Inclusive, eu queria deixar claro aqui uma confusão que foi feita com o satanismo,
com o Daniel Mastral, né? Que ele nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. Aliás, Mas escreveu livro pudim de leite isso. daquele... escreveu. Eu também posso escrever livro sobre, sei lá, Mas ele não participou o Power Rangers, eu não sou Mas Power ele não Ranger. participou de nenhuma ordem? Nunca. Sabe? O Daniel Mastral não tem competência nem capacidade cognitiva. Mas e se for intelectual. de alguma ordem que você não tem? Conheço todas as ordens. É E já mesmo? falei com todas. E Ah, nunca fez parte em nenhuma ordem satânica. Se ele fez parte, ele tem que falar o nome. Tá. Né? Tem Ele que falar nunca falou o nome. Nunca falou o nome. Por que não falou o nome? Se ele já saiu. Mas você fala Entende? dele por quê? Porque você estava falando Por que sobre eu falo ele. desse Daniel Mastral? Porque, primeiro, esse pudim de leite, ele nunca não tem competência cognitiva nem intelectual para fazer parte do satanismo, nem do luciferianismo, nem de uma sociedade iniciática e hermética. Porque para ele fazer isso, ele tem que, primeiro de tudo, conquistar as lideranças dessa ordem para poder entrar e ter acesso aos conhecimentos ocultos. É a mesma coisa que você me falar. Fizeram um sacrifício humano na Igreja Universal. Sim, teve lá na África 70 pessoas que Faz morreram de parte fome. da Faz doutrina. parte do todo? Não. Entendi. Mesma coisa. Teve recentemente aí os pastores que mataram o menino Lucas Terra. Mataram e poram fogo no corpo. Vou falar que todo cristão é assim? Não. Lógico que não. Evangélicos até que me seguem, que não tem nada a ver com isso. Então assim, isso não existe no satanismo, nem no luciferianismo. Se pessoas fazem, é deliberadamente da parte delas. Conosco não tem Mas nenhum ele pode ter código. participado em uma que estavam fazendo isso, então. Então, aí ele pode. Ele tem que provar e ele tem que falar na justiça quem são. Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então ele tem que dar os nomes. Entende? Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então aí é com a Polícia Federal. Entende? Esse cara, o que eu tenho do Daniel Mastral, que eu não posso falar, que até tá, enfim, seguindo um processo aí que eu não posso falar. Mas o que eu tenho dele que eu posso falar é o que surgiu na época e que caiu na internet. Aí esse Daniel Mastral até me acusou de ser satanista do TikTok. Como se o TikTok fosse uma plataforma diferente de qualquer outra. Ele tem perfil no TikTok, ele também criou um perfil no TikTok. Engraçado, né? Então assim, o TikTok é uma plataforma ecumênica e você pode colocar o conteúdo que você quiser ali. Inclusive os cortes do Inteligência Então, bombam no TikTok. Claro. Uma plataforma como qualquer outra. E eu tenho acesso direto ao meu público porque eu faço lives, né? Agora, se ele vê o TikTok como de qualquer outra forma, aí é com ele, a opinião pessoal dele, mas inclusive ele criou uma página lá. Interessante, ele falar de mim e criar conteúdo lá. O Daniel Mastral, na época, isso eu posso falar porque é público, dá pra gente pegar o conteúdo e colocar aí. Ele criou um livro lá, o livro Filhos do Fogo, onde ele falou que a mãe dele se relacionou com um satanista, o presidente lá, não sei quem que era, da Câmara, acho que foi o Temer, que era satanista, que ele era filho da mãe dele com um satanista. A mãe dele ficou puta da vida na época, isso saiu até de manchete, não manchete porque ele nunca foi muito importante, mas viralizou esse conteúdo dela falando que nunca teve envolvimento com satanista nenhum e acusou a mulher de adúltera, entendeu? Ela pegou pesado com a mãe dele. E aí agora parece que fizeram as pazes, mas teve uma época que ela condenava essa atitude dele. Ela nunca vai afirmar essa mentira, porque eu acho que ela tem bastante caráter, a mãe do Daniel Mastral. Não o equiparo a ela, ele não tem um terço da dignidade dela. E outras coisas que foram caindo na internet aí ao longo do tempo com esse Daniel Mastral. Caiu muita coisa mesmo, que pesada, que eu não posso falar, mas quem quiser, procure na internet que vai achar. Pessoas, testemunhas oculares e que estiveram em volta ali durante uma parte da vida dele. E aí, quem quiser que procure, a internet tá aí pra isso e saiba também confiar nessas fontes, né? Quem viveu realmente ali, quem tava próximo e tudo mais. Agora, que satanista ele nunca foi, né? Esse terror satânico que ele joga com a população evangélica é porque no Brasil nós temos 30% de analfabetismo funcional. Então são pessoas que não leem, porque se a pessoa lê, ela já vai ver, ela vai poder ter acesso à Bíblia, e uma Bíblia original, uma Bíblia em hebraico, elas vão se informar, mesmo que elas não saibam ler hebraico, elas vão perguntar para quem entende, para os especialistas, e tem ótimos canais na internet falando sobre isso hoje, sobre a literatura rabínica, de onde sai a Bíblia. Então o evangélico raiz mesmo, ele tem que estudar a fundo a sua religião para não sair reproduzindo bosta. E o engraçado é que quem segue Daniel Mastral não é uma maioria de evangélicos. Quem segue Daniel Mastral são evangélicos que gostam, que se alimentam desse terrorismo, desse Satan Panic, como se fosse a época da Inquisição. Né? Ele joga com o terrorismo psicológico com as pessoas, dizendo em fim de mundo e que Satã tá chegando. E as pessoas compram esse discurso porque é muito mais fácil hoje para a pessoa com inteligência mediana, analfabeta funcional, chegar e culpar uma entidade externa do que ela se olhar e falar, não, peraí,
tem diabo fora de mim. Eu que me anulo, eu que me saboto, eu que provoco as circunstâncias na minha vida. Então é muito fácil, é um discurso muito, muito cabível e é extremamente comprado. É muito mais fácil acreditar na figura do diabo, de Satã, de Lúcifer, que eu já provei aqui na Bíblia em hebraico. Inclusive assista o começo do podcast para você ver mais sobre isso. É muito mais fácil você acreditar que tem uma entidade que te faz fazer o mal, que faz você ser adúltero, que faz você fazer uma série de coisas, do que você se assumir como um ser que está em processo de evolução e tentar corrigir isso. É muito mais fácil. Só que não é o que é mais fácil para nós que é o que deve ser feito, porque senão o mundo nunca vai ter resolução. Então esse Daniel Mastral, ao meu ponto de vista, ele, dentro dessa perspectiva, ele é enganador. Ele sim é que, se tivesse um anticristo, seria esse cara. Porque ele engana as pessoas utilizando a fé delas e falando pra elas, olha, tá chegando o momento, hein? O anticristo tá chegando. Aí ele começa a tirar a teoria do rabo dele, que não tem comprovação teológica nenhuma. Nenhuma! Nada que ele fala tem comprovação teológica. E eu falo isso na cara dele e ele foge. De 3 podcasts já fugiu. Veja o vídeo, o que ele diz sobre Daniel. Então, ele falando isso de Daniel Mastral, como que agora, de repente, eles estão juntos trabalhando, eles estão fazendo vídeos, eram bons amigos, falavam-se todo dia, se encontravam, tomavam um café. Agora eu faço a pergunta para você. Que comunhão tem as trevas com a luz? Me responda. A palavra diz que não existe um jugo desigual que dê certo. O jugo desigual jamais vai dar certo. Essa conivência da parte do Daniel Mastral, esse que partiu, que não está mais entre nós, era muito clara em parecer que estava tudo bem, no sentido de ter um luciferiano que estava junto com ele, que servia a Lúcifer, e ele que servia ao Criador. Como eu já disse no outro vídeo, torno a falar de novo, vocês imaginariam, vendo Jezebel andando de mãos dadas com Elias, ou Elias andando de mão dada com Jezebel e seus 400 falsos profetas? Jamais, jamais. E como diz a palavra, não podemos comer da mesa dos santos, na mesa dos escolhidos e na mesa dos demônios. Não tem como. Não existe como. Então, meus amados, a verdade é nua e crua, que tem muito ocultismo nessa história. E somente Deus sabe. E Ele mesmo sabe aonde que está agora. Mas no no andar da carruagem, nós até podemos tirar uma base pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceríamos, né, os falsos, os mercenários, os falsos pastores e os mercenários. Aqueles que são infiltrados dentro da igreja. O Senhor mesmo nos avisou que nos enviaria no meio de lobos devoradores. Não é o que aconteceu? Não é o que acontece? Sempre foi assim. O Senhor sempre enviou os seus profetas no meio de lobos devoradores. Meu irmão, eu não estou aqui para julgar e subjugar. Como disse Jesus, certa vez acusaram ele porque ele falava a verdade. Jesus, tu nos acusa. Ele falou, eu não vim vos acusar. Eu não vim condenar. Tem que vos acuse. Tem que vos condene. A palavra. Qual a palavra? A lei de Deus. Os mandamentos e decretos. Quando nós burlamos, quando nós desobedecemos, a própria lei de Deus nos condena. E não pense que se nós partirmos para a eternidade, nós vamos passar lá na presença do trono de Deus e nos seus pés se ajoelhar e falar assim, mas por que eu estou aqui? Por que aconteceu isso? Por que eu vou para o inferno? Não, não. Se você partir para a eternidade sem a salvação, automaticamente a morte vai te buscar. Você não vai passar na presença do Senhor. Só no dia do juízo. No dia do juízo, quando vier o tribunal de Cristo, então todos vão se ajoelhar ante o tribunal de Cristo e vão confessar que somente Ele é Deus. E Jesus vai julgar todas as nações, todos nós, sem exceção. Então naquele dia sim vai estar lá, mas antes não. Se alguém pensa que vai morrer, vai passar lá na presença de Deus, dar satisfação, perguntar por que eu estou indo para o inferno, por que eu vou, não. Agora não. Só no dia do juízo. No dia do juízo vamos questionar. Senhor, mas por que eu estou indo? Por que eu estou sendo condenado? Se eu estava na tua obra, eu fiz milagre, fiz maravilhas. Eu sempre falei sobre esses fatos, sobre esses versículos que estão na Escritura.
Naquele dia, muitos falsos pastores que já estão no inferno vão me perguntar, mas Senhor, por quê? Eu fiz cura, fiz milagres e maravilhas, expulsei até demônio. Por quê? Que eu estou sendo lançado agora no lago de fogo. Isso vai ser no juízo final. Aí o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade, que eu não te conheço. Esses pastores mercenários nunca foram reconhecidos como filhos, como profetas, como homens de Deus. Mas diante dos céus, dos anjos, foram reconhecidos como falsos profetas, como falsos filhos de Deus. Usurparam ser filho de Deus. Se proclamaram ser filho de Deus, mas não eram. Se disseram ser enviados de Deus, mas não eram. Se disseram ser pastores e não eram. Se disseram ser profetas e não eram. Abriram igreja, pregaram o evangelho, expulsaram os demônios, fizeram cura e maravilhas. Mas Jesus falou, nunca vos conheci. Vocês nunca foram meus filhos. Vocês nunca foram ovelhas. Vocês sempre foram bodes. Distorceram a mensagem, distorceram o evangelho. Vai acontecer isso, meus amados, lá no dia do grande tribunal de Cristo. Então, vamos se preparar, irmão. Se prepare para a volta de Jesus. E o Vic Vanilla, que é um luciferiano, falou tantas coisas. Falou tanta diversidade do Daniel Mastral. E agora, de repente, quando ele morre, ou quando ele parte para a eternidade, agora vem fazer defesa, é meu amigo. Nós falávamos, algo oculto. O oculto e secreto de Daniel Mastral e o satanista aí, Vic Vanilla. É de se pensar e se avaliar, irmão. O que está acontecendo? Isso é para você ver o quantos de infiltrados que estão dentro das igrejas. Eu vou fazer também nesse vídeo, vou fazer como se diz, vou fazer uma análise desse vídeo do Vic Vanilla, que é um luciferiano que serve ao sistema do inimigo, ao inimigo. Vou refutar essas falas que ele está falando, ou vou acrescentar, vou fazer um comentário em cima, para vocês verem o que ele revela, que tem muitos cristãos que estão seguindo ele. E na verdade ele fala umas verdades. O diabo é pai da mentira, mas tem hora que ele fala a verdade para que você saiba que ele talvez seja bonzinho, mas na verdade ele é um mentiroso. E na verdade ele falou muitas verdades para enganar os incautos. E as pessoas vêm e falam, nossa, ele faz parte dos luciferianos, do lado negro, mas ele fala coisas boas e acabam tendo ele por bonzinho. Como ele mesmo diz nesse vídeo lá no Inteligência Limitada, que o diabo não é tão mau assim. Mas a Bíblia diz que o diabo é mau. A palavra diz que o diabo veio, o ladrão, que é o inimigo, veio não só para matar, mas matar, roubar e destruir. Ele está de redor, rugindo como o leão, buscando quem possa tragar. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai, que o vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Então, meus irmãos, a igreja, essa suposta igreja de Cristo, essa igreja moderna, morna, que está a ponto do Senhor Jesus vomitar, ela está cheia. Introduziram satanista, introduziram... olha, o que ele fala aí, revelando a realidade, que os maiores pastores que estão aí são tudo maçons. Então, assim, é uma situação extremamente desagradável. Maçons estão extremamente desagradáveis. Maçons são cristãos, porra. A maçonaria é o lado místico do cristianismo. A maçonaria, 90% são inclusive pastores dentro da maçonaria. Aí você tem 10% de judeus, 10% de pais de santos. A maioria é cristão. Maçons são putos com esse Daniel Mastral. Putos. Servem ao inimigo. E que são homens de boa índole. Então a igreja está infestada dessas coisas. Então por isso, irmãos, que eu acabei vendo tanta coisa ruim, tanta coisa errada dentro da igreja, que eu acabei me afastando do sistema religioso. Eu me afastei do sistema religioso. E estou me afastando do sistema político. Estou aqui no meio do mato, ó. Fico mais aqui, cuidando da minha chacrinha, carpindo, plantando, colhendo e fazendo os vídeos para vocês. Eu não digo para você que a igreja não é legítima. Ela é legítima, mas o dia que chegar o reino do anticristo, eu quero ver onde esses homens vão colocar essas igrejas. Porque ou se alia a eles, e eles vão se aliar por causa do dinheiro, por causa do Deus Mamon, por causa dos benefícios, que na verdade assim, o anticristo vai, tudo é dele, o Senhor entregou na mão dele por um período de tempo. Agora ele quer comprar as pessoas, e ele vai comprar com o engano do quê? Com o engano do dinheiro. Ó, se você fazer
obedecer essa lei, se você obedecer esse estatuto, então vocês vão poder comprar, poder vender, vocês vão ter acesso a todo o sistema do governo 66 aqui, saúde, previdência social, essas coisas. Veja que agora na pandemia que teve do 119, nós tivemos que ter os aplicativos. Se não tivesse aplicativo, não tivesse celular, você não podia receber os auxílios. Na época que deu a pandemia, que muitos passaram necessidade terrivelmente. Então, na época do sistema da besta vai ser a mesma coisa, vai estar faltando tudo, em todos os sentidos. E para você ter o benefício, você vai ter que se lançar na mão do anticristo, receber o sinal ou o seu nome, que é o do sistema 66 da besta, para poder sobreviver. E dentro da igreja, já colocaram isso. Está cheio de infiltrados. Satanista, maçons. Eu sei porque na igreja que eu cuidei, que eu tive o ministério, eu tenho um ministério aberto, tenho o CNPJ, só não tenho igreja física. Acabei descobrindo que o Senhor nos mostrou que tinha um maçom. Ele era infiltrado. E ele acabou revelando de outras formas. Um dia eu conto para vocês. E eu acabei tirando ele do corpo eclesiástico, que era dos obreiros, não podia pregar, não podia fazer mais nada. E falei, você tem que se arrepender e voltar para Jesus e largar essa seita. Aí sim. Mas do contrário, enquanto você estiver lá servindo a maçonaria, servindo ao Baphomet, ao arquiteto, não tem como servir a dois senhores. Então não dá. E eu coloquei ele no banco e falei, a gente não está te expulsando e nem vai te expulsar, nem vai te excluir. Mas vai esperar em você se arrepender. E você se colocar diante do Senhor. Deixar e confessar e deixar a maçonaria. Aí com o tempo, Deus vai prover e te aprovar para que você possa voltar a subir no púlpito e pregar a palavra no ensino do Senhor. Porque não tem como você servir a dois senhores. E ele falou que ia obedecer a disciplina, mas não falou que ia ser a maçonaria. O que ele fez? Ele não obedeceu a disciplina e saiu da igreja. E foi embora para a Europa. A minha parte eu fiz. Eu não excluí, dei a chance, ensinei e falei. Mas é para você ver, observar, que na outra igreja que ele estava, ele me contou que tinha muitos maçons, vários, que são enganados e levam engano às pessoas. É o que está acontecendo na igreja do fim, a igreja morna. Mas, como diz as Escrituras, muitos são aqueles que entram pela porta larga, poucos são os salvos que entram pela porta estreita. E não é o caso diferente na vida desse luciferiano, Manila, e o também suposto pastor que se intitulava, o Daniel Mastral se intitulava pastor e cuidava das ovelhas, mas só falava de miticismo, de coisas que não agregava salvação. Vendia livros, vendia cursos, fazia um monte de coisa que não convém eu falar aqui agora, mas vocês sabem. Então, fizeram da obra de Deus um comércio, vendedores de pombos. E com isso, Deus não tem por inocentes esses homens. Nós vemos que lá na Escritura tem muitos que já estão queimando no lago de fogo. Aliás, tem muitos que estão queimando lá no inferno e serão lançados no lago de fogo, ok? Irmãos, não se deixe enganar. Jesus está voltando. Fica com o vídeo aí, ou essa criatura chamada Daniel Mastral, que não está entre nós mais, partiu. Só ele sabe e Deus sabe aonde ele está agora, ok? Mas isso para nós tirarmos aprendizado, que a água do Espírito Santo é limpa, é pura, não é contaminada, não é suja, amém? Paz e graça, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, amém? Que ele fica inventando coisa da maçonaria que ele não sabe, ele não tem competência pra ter uma elevação dentro da maçonaria. Ele fala de um, fala de outro, sai falando de todo mundo. E tem um coletivo de pastores, inclusive, extremamente desagradados com essa situação do Daniel Mastral. Porque parece que ele fala para uma grande quantidade de pessoas, e não é. É para pessoas extremamente místicas que acreditam em qualquer balela de anticristo chegando, de mundo acabando. Meu, sorte que isso acontece no Brasil. O Brasil é um dos países mais analfabetos do mundo. Tem 30% de analfabetismo funcional aqui dentro. Analfabetos que sabem ler, mas não sabem entender um texto, que não procuram a mais. É um índice de burrice aqui que chega nos 10 países mais burros do mundo, segundo estatísticas. E as pessoas estão acreditando numa religião de mentira. O evangelho não é mentira. Não é porque eu sou luciferiano que eu não vou falar de evangelho. O evangelho está aí para qualquer historiador, para qualquer teólogo.
Então o evangelho não é uma mentira de um Deus bonzinho lutando contra um Deus ruinzinho e você vai pagar. Olha a penitência, olha o sofrimento, olha a cultura do sofrimento enraizado na população brasileira. Tem alguma chance de atingir um equilíbrio? Um país que cultua sofrimento, que fala de diabo, que vive num estado esquizofrênico? Não tem, não tem. Mesmo que o diabo existisse, coisa que teologicamente é impossível, porque Deus é o todo, não tem um oposto. Mesmo que existisse, quanto mais se fala, mais se cultua, mais ele vive. Essa crença no inimigo, essa crença no mal, só levanta ele. E esse Daniel Mastral é um arauto do mal nesse sentido. Esses arquétipos do satanismo para fazerem o que eles querem fazer em termos de maldade, de perversão. Existe. Existe, né? Como existe, por exemplo, em qualquer setor religioso. Por exemplo, quem matou o menino Lucas Terra e pôs fogo no corpo não foi satanista. Foi pastor da Universal.